E aí, pessoal, seja muito bem-vindo à Toca Oriental. Para uma total imersão, coloque seus fones que a narrativa de hoje vai começar. Lá fora da residência dos Lombards, estava chegando as amostras que a Argena disse que traria. E sem perder tempo, Cleveland pede para que a carruagem pare, para que ele possa analisar as peças de tecido. Só que a Argena demonstra certa inquietação, e para explicar quais tipos de tecido, ele até se desconcerta, mas diz que são tecidos provenientes da extração do caule de Corói. E Viese complementa dizendo que são tecidos que se usam tradicionalmente no leste do Império, e que teria sido o próprio dono do tecido que o vendeu. Não satisfeito em somente prestar contas do tecido, ele ainda diz que dessa vez ele teria ganhado porque Cleveland sempre foi um arrogante que finge saber de tudo, mas na realidade não sabe de nada. A Argena diz que seria compreensível ele não saber, já que eram tecidos utilizados na parte leste do Império, e um tecido pouco conhecido, assim por ser um tecido incomum. Acreditava que viria trazer altos lucros com as vendas deles. Hulak entende a situação e logo pensa consigo mesmo o tanto que seu filho estava sendo tolo, pois ele acredita que Velzak queria somente o favor da Imperatriz, através de dinheiro obtido dessas vendas. Mas era um material pobre, não comercializável, e seu filho estava sendo muito ingênuo, achando que se fechasse o negócio, já teria conseguido a graça da Imperatriz. Total engano dele, já que se desse errado, ele seria o único a se responsabilizar, podendo ser uma tragédia para a família Lombardi. Interrompendo seus pensamentos, e quando Hulak estava prestes a dizer algo ao seu filho, Florente aparece subindo na carruagem para ver os tecidos que eles se encontravam. E ela comenta que ali continha muitos tecidos que se fabrica roupas. E seu avô nota sua presença e a chama. Mas Velzak a repreende dizendo que tinha adultos ali trabalhando, que era para ela ir brincar em outro lugar. Mas ele acaba sendo ignorado por todos. E Florente se aproxima de seu avô dizendo que havia escutado sua voz e por isso veio atrás dele. E seu avô a chama de travessa, já que só de ouvir sua voz, ela veio correndo ao seu encontro. Mas fica feliz e a pega no colo mostrando para ela o tecido e dizendo que os adultos estavam ali debatendo se era viável ou não vender esse produto para ganhar dinheiro. Florentia logo afirma que entendeu, mas em sua mente ela vê o tecido e diz para si mesma como que pretendia ganhar dinheiro com aquele material. E chegando somente em uma conclusão, aquele negócio não tinha futuro. Voltando no passado, Florentia não se recordava quais negócios foram feitos, mas a única coisa que eles conseguiram foi um gasto extra de dinheiro por não conhecer as características e melhorias que esse tecido iria precisar. E como consequência desse negócio, as finanças da família Lombardi estiveram sangrando por um tempo, provocando uma grande perda de dinheiro. Além disso, nos tornou uma chacota dos comerciantes por muito tempo. Florentia diz que gostaria de tocar os tecidos, mas seu avô assegura dizendo que era perigoso ela se reclinar assim. E nesse meio tempo, Florentia pensa que por ser uma criança, dificilmente ela seria ouvida. Então, assim somente restava uma opção. E logo quando estava terminando de pensar consigo mesmo, seu pai aparece, ofegante, de perseguir sua filha, dizendo que ela não deveria de correr dessa forma. Mas nossa protagonista só pensa em uma coisa, que seria o pai dela a trazer luz naquele negócio fadado ao fracasso. Florentia o chama dizendo que o vovô quer vender aqueles tecidos. Mas Galahad somente se desculpa por sua filha estar interrompendo os negócios dos ali presentes e convida Florentia para se retirarem. Mas Florentia não desiste e fala para seu pai observar o tecido e conta que fizeram um tecido de um material chamado Corói, que aquilo era incrível, né? Mas seu pai fica confuso e curioso ao mesmo tempo e comenta que nunca tinha visto, mas que sua textura era áspera, assim como havia escutado, o que claramente causa uma irritação em Viese. E Galahad se põe a se desculpar novamente, mas que só estava empolgado por ver algo que ele já leu sobre e novamente chama sua filha para juntos poderem se retirar. Mas Florentia pensa que seria péssimo se eles fossem agora sem nem mesmo deixar uma marca de seu pai. No entanto, assim como um milagre, seu avô interrompe sua saída e diz que gostaria que Galahad contasse em mais detalhes o que sabia. Não podendo contrariar seu pai, Galahad diz que não sabe muito sobre o tecido, só que sabia que por mais de 100 anos no Império utilizaram o Corói como matéria-prima para se fabricar tecidos. Era simples de fazer e conseguir, por isso era um tecido que os plebeus amavam. Mal terminando sua sentença, Argena fica em choque ao descobrir que o tecido era usado por plebeus e questiona Galahad sobre isso. E ele diz que sim, porque como todos puderam ver que aquele era um material áspero, então não era um tecido adequado para os nobres. E com essa informação, Argena fica em choque, muito revoltado, e diz que não poderia ser isso, já que quem havia vendido esse tecido a ele disse que tanto os aristocratas quanto plebeus amavam ele. Mas Galahad diz que mesmo o cara que lhe dissera isso não era a realidade. E Argena, desesperado, diz que como que ele iria lucrar vendendo somente para plebeus? Nesse momento,
Hulak interrompe os dois dizendo que Argena anteriormente não teria dito ao seu filho Viese que o próprio dono da mercadoria não teria o vendido o material. Bom, Argena fica sem jeito e diz que houve uma pessoa de sua confiança que era quase um parente dele que fez o negócio. E Hulak diz então que essa pessoa de sua confiança o havia enganado. Galahad diz que o tecido havia outra desvantagem, já que uma vez que a planta era colhida, ela teria um tempo de validade. E como esperado, aquele tecido ali presente já estava estragando em algumas de suas partes. E Galahad diz que havia escutado que o material extraído do caule era muito sensível à umidade, e que provavelmente o tecido teria se estragado nessa temporada de chuvas que se passou. Argena fica descrente, não querendo acreditar no que lhe fora dito, mas Galahad pensava consigo mesmo que aquele material já não serviria mais, pois seria um total desperdício, não tendo assim outra alternativa de uso para o tecido corói na frente deles. Mas Galahad explica numa tentativa de animar os ali presentes que a planta era comum e crescia em grandes quantidades próximo a onde os plebeus viviam. E se pegarem os ingredientes necessários na área, poderiam fabricar o tecido novamente, deixando assim Argena esperançoso. E Galahad continua com sua hipótese, de que se eles estavam pensando em vender aos nobres, por que não entrelaçavam os tecidos com fibra de algodão para conseguir um tecido mais suave? E Argena demonstra cada vez mais curiosidade. Galahad prossegue com sua explicação e diz que, na verdade, o corói não era um material ruim, já que era fresco. Claro, além do mais, eram fáceis de se conseguir para produzir o tecido. Portanto, o custo de produção seria reduzido dessa forma, economizando muito dinheiro. Assim, se fizerem uma pequena inversão de dinheiro em material, poderiam fazer um novo tecido utilizando a forma correta da técnica de entrelaçamento, que seja mais suave e fresco ao toque. Nesse momento, Cleveland interrompe Galahad, dizendo que a técnica de entrelaçamento é a de mais alta tecnologia. Assim, eles precisariam conseguir trabalhadores com boas habilidades para fabricar esses tecidos de forma adequada, o que preocupa Argena. Mas Cleveland o tranquiliza, dizendo que os Lombardi têm uma escola de manufatura de tecidos, então já tinham os técnicos. Só que nesse caso seria necessário reajustar a distribuição dos lucros. E assim, de forma acalorada, continua essa discussão entre Cleveland e Argena, dando assim uma chance para Galahad tentar se retirar, dizendo que vai embora e diz para Florente se despedir. Mas ela já estava em choque. Como que seu pai poderia ir embora assim, depois de tudo que ele contribuiu? Pensou ela. Mas para sua surpresa, interrompendo seus pensamentos, seu avô chama seu filho e diz para que ele seja o responsável por aquele negócio que eles estavam lidando. Vel'Zak se enfurece na hora, mas Hulak nem sequer dá atenção e continua dizendo que os donos desses tecidos deveriam de ter um conselheiro que tenha conhecimento sobre o assunto. E pergunta para Argena o que ele achava. Todo feliz, Argena responde que sim, seria ótimo. Afinal, o conhecimento era mais valioso do que qualquer outra coisa. E assim ele vai para perto de Galahad dizer que ele era tão culto que, tendo ele no time, estaríamos muito mais seguros e confiantes. E Cleveland complementa dizendo que, caso necessite, ele também estaria lá para poder colaborar. Mas Galahad diz que não era bom nos negócios. Só que Florente o chama sua atenção, esbanjando sua doçura, ela diz que poderia ajudar ele, e que pensa ela consigo mesma que não poderia perder essa oportunidade. E diz no final de seu pedido que papai era muito inteligente, motivando assim o seu pai a aceitar a proposta. E assim Cleveland diz para irem reescrever um novo contrato, deixando para trás um Vel'Zak super irritado, mas Florente só pensava em que, como o conhecimento que seu pai tinha, eles poderiam fazer com que esse tecido não seja um fracasso. E nenhum idiota interviria na associação das duas famílias. A razão de Viese estar recebendo toda a atenção era por conta de sua posição como mais velho na família Lombardi. E era por conta disso que seu pai e seu outro tio passavam despercebidos, já que até o momento era Viese quem participava dos banquetes que a família imperial organizava, como representante dos Lombardi. Mas o sucessor dos Lombardi era escolhido por meio de testes. Uma competição. Se esse negócio for um êxito, o Palácio Imperial irá mandar um convite para seu pai e para ela. E havia outra pessoa que ela deveria conhecer o mais rápido possível, e essa pessoa era o segundo príncipe Férez Durelli. E ele estaria lá no Palácio Imperial. E aí, gostou da narrativa de hoje? Se sim, deixe seu like. Se não, diga nos comentários o que te desagradou. E se inscreva no canal para não perder as próximas atualizações. Tchau!